Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 2, diz assim: O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Irmãos, quando alguém nos dá um conselho, vocês podem ter noção de que todo conselho é bom. Todavia, a questão é, quando não o praticamos, então o desprezamos. Se vocês perceberem, assim somos nós para com Deus. A partir do momento em que Deus nos aconselha, Deus quer o nosso bem, mas quando não damos ouvidos ao seu conselho, nós andamos por caminhos então diferentes. Nós vamos a rumos diferentes. E aí se encaixa o que está no versículo de número 2, quando Salomão deixou claro: o que anda na retidão teme ao Senhor. Andar na retidão é andar segundo a vontade do próprio Deus. Andar na retidão é andar segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Quando nós então fazemos isso, nós estamos agradando ao Senhor. Nós estamos deixando o Espírito Santo feliz. Nós estamos dando alegria ao Espírito Santo. Por acaso, que alegraria ao Espírito Santo seria que o homem oferecesse dinheiro? Seria que o homem oferecesse animais em sacrifício? Seria que o homem jejuasse dias e dias e dias? Será que o que agradaria a Deus seria que o homem fizesse uma coisa ou outra, oferecesse uma coisa ou outra ao Senhor? Não, não. O que agrada ao Senhor é quando o homem obedece à sua palavra. É quando o homem olha e diz: Senhor, eu irei te obedecer. Eu irei fazer o que o Senhor está mandando. Eu irei louvar ao teu nome, porque sei que o Senhor está cuidando de mim. Sei que o Senhor está com os seus olhos para mim. E eu farei a tua vontade. Me ajuda cada vez mais a ser guiado por ti. Aí está a diferença. É isso que deixa o Senhor feliz. É isso que deixa o Senhor alegre, quando o homem está disposto a fazer a sua vontade. E assim se alegrará, assim se alegrando em fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A questão é, será que o homem ele compreende que essa vontade ela é perfeita? Porque no mesmo Provérbios, capítulo de número 14, no versículo de número 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Vocês podem perceber uma coisa: aqui é citado um caminho, está no singular. Então o homem ele tem o poder da imaginação. O homem ele tem consigo o poder da imaginação, como diz no Provérbios 16, no versículo de número 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então o homem ele tem a tendência a fazer planos. O homem ele tem isso, é da natureza do homem fazer planos, fazer vários planos. Mas é interessante que quando o homem ele resolve então focar em um plano, ele aperfeiçoa. Momento após momento, dia após dia, ele vai aperfeiçoando aquele plano que ele tem. É como uma construção de uma casa. Cada vez mais o homem ele vai aperfeiçoando, ele vai melhorando. Ou seja, vai colocando um tijolo aqui, vai colocando um tijolo lá, vai edificando a sua casa, vai cada vez mais firmando a base, vai levantando as paredes, vai colocando então o telhado, fazendo as portas para a casa ficar perfeita, em perfeitas condições. Ele ainda pode ir até chegar mais além, pode fazer uma piscina, pode fazer uma área de lazer, pode fazer várias e várias coisas. Quanto mais pensa, mais aperfeiçoa. Assim é a imaginação do ser humano. Ela vai se aperfeiçoando cada vez mais.
ela vai fazendo com que o ser humano ame imaginar, ame criar coisas. Só que, como diz no primeiro versículo do Provérbios 16, é do coração do homem fazer planos, mas a resposta certa, a última resposta, ela vem da boca do Senhor. Aí está a diferença. Muitos eles fazem planos, mas não colocam o Senhor em seus planos. E é por isso que, como diz no versículo de número 12 do Provérbios 14, mas o fim dele, ou seja, desse caminho criado, são os caminhos de morte. Ou seja, entrou agora no plural de um só caminho que o homem planejou por longos dias, tornou-se então caminhos de morte. Aí está a diferença. Nós devemos entender que os nossos planos não são os planos de Deus. Se os nossos planos fossem maiores do que os planos de Deus, então não precisaria de Deus. Nós não precisaríamos de Deus. Se os nossos planos fossem melhores do que o de Deus, se a nossa vontade fosse melhor do que a de Deus, então não precisaríamos de Deus. Só que não é assim. Os planos dos homens não são melhores do que os de Deus. Os planos dos homens não chegam perto dos planos de Deus. E aí está a diferença. Por isso, Deus ele toma a boca do profeta Isaías para falar: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos. Então nós podemos ver que Deus já deixou isso claro. Quando Deus também ele usa o profeta dizendo: olha, o que eu tenho para vocês são planos de paz. O que eu tenho para vocês não são planos de aflição, são planos de paz. Deus ele tem preparado o melhor para o ser humano. Só que a imaginação do ser humano não consegue imaginar a dimensão do poder de Deus. Se nós pudéssemos imaginar apenas um pouquinho como Deus sabe, seria maravilhoso. Só que enquanto mais o homem reconhece como necessitado do Senhor, melhor é. Porque ele tem que entender uma coisa: os planos do Senhor são melhores do que os nossos. A vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Tudo que o Senhor faz é melhor do que o que nós pensamos e fazemos. É por isso que nós temos que dar ouvidos ao Senhor. É por isso que nós temos que andar em retidão, obedecendo a palavra do Senhor. É por isso que nós temos que fazer de tudo, aleluias, para obedecer ao Senhor. Porque o Senhor, Ele sempre vai ter o melhor para nós. É aquela velha história. Se nós damos um passo, o Senhor já tem feito uma jornada em nossa frente. Se nós pensarmos e antes que saia de nossa boca uma palavra, o Senhor já nos conhece antes mesmo do nosso nascimento. Como o Senhor é maravilhoso. Ore junto comigo. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por insistir em cada um de nós. Obrigado por insistir em nós, Pai. Porque poderíamos ir para longe de Ti, mas o Senhor insiste em fazer com que fiquemos perto do Senhor. Muito obrigado, Pai. Ensina-nos, ó Senhor, a caminhar pelo Teu caminho, porque o Teu caminho é melhor do que o nosso. O Teu caminho é maior do que o nosso. E é nesse caminho que nós queremos caminhar. É nesse caminho que nós queremos andar. É nesse caminho que nós pretendemos, ó Senhor, segui-lo. Porque os Teus planos sempre serão melhores do que os nossos. Amém.